Dentro do histórico do pensamento evolucionista, um dos nomes que se destaca é Haldane. Ele viveu de 1892 a 1964, falecendo com 72 anos. Haldane foi um pensador marxista, geneticista e biólogo britânico. Ele era descendente de uma família aristocrata e intelectual escocesa. Seu nome era John Burdell Sanderson Haldane, porém ele usava JBS como prenome, sendo então conhecido até hoje como JBS Haldane. Ele nasceu na cidade de Oxford, no Reino Unido, em 5 de novembro de 1892, e depois ele emigrou para a Índia, obtendo a cidadania indiana, e viveu até 1º de dezembro de 1964, onde faleceu em Orissa, na Índia, com exatos 72 anos. Ele era filho do fisiologista John Scott Haldane e de Louisa Kathleen Haldane. Seu pai era um cientista, filósofo e liberal, já sua mãe era uma conservadora. Haldane se interessou pelo trabalho do seu pai logo durante a sua infância. O resultado do seu longo estudo do mundo natural e a sua devoção a evidências empíricas o tornou ateu. Uma das frases conhecidas e que afirmam esse seu posicionamento é esta: "Minha prática como cientista é ateia." Isso quer dizer, quando eu realizo um experimento, eu assumo que nenhum Deus, anjo ou demônio irá interferir em seu curso. Eu seria intelectualmente desonesto se eu não fosse ateísta com os assuntos do mundo. Haldane foi educado no Eton College, no Dragon School e na Universidade de Oxford. Alguns prêmios que ele recebeu foram a Medalha Darwin, o Prêmio Genética Kinder, a Medalha Darwin-Wallace e o Prêmio Antônio Feltrinelli. Ele ajudou a desenvolver as tabelas de mergulho usadas pela Marinha Inglesa e Americana durante a Segunda Guerra Mundial. E essas tabelas serviram como base para todas as tabelas que são usadas até hoje por todos os mergulhadores. Dentre as contribuições de Haldane à evolução, podemos destacar duas delas. A primeira é a hipótese sobre a origem da vida. Nesta hipótese, moléculas orgânicas eram formadas a partir de compostos inorgânicos. Acredita-se que a atmosfera primitiva era formada de tal modo que permitiu com que essas transformações acontecessem. Neste período, as descargas elétricas eram fortes e com a radiação, elas agiam sobre as moléculas presentes na atmosfera, formando moléculas orgânicas. As moléculas formadas, elas começaram a unir-se e a originar compostos cada vez mais complexos e com um indício de metabolismo, chamado de metabolismo primitivo. Quando a temperatura do planeta caiu, antes desses fenômenos ocorrerem, eram temperaturas elevadas, então as rochas resfriaram-se, os mares, lagos e oceanos começaram a formar-se e as substâncias lá presentes juntaram-se em estruturas maiores, dando origem aos chamados coacervados. Eles tinham a capacidade de absorver substâncias do meio e transformá-las em seu interior, além de ter a capacidade de reproduzir-se. Esses organismos sofreram grandes modificações e seus aparatos bioquímicos tornaram-se semelhantes aos atuais. Uma segunda contribuição que pode ser citada é que ele iniciou o pensamento sobre o assunto de genética de populações. Junto com Ronald Fisher e C. Wright, ele conseguiu integrar os princípios de genética às teorias de Darwin, levando em consideração que a genética de populações estuda a distribuição e a mudança na frequência de alelos, sob a influência da seleção natural, deriva genética, mutação e o fluxo gênico. Então, esse foi um breve resumo da história de Haldane, e caso você tenha interesse em aprofundar-se mais, tem alguns links na descrição onde você pode encontrar mais informações. Muito obrigada por ter assistido o vídeo.